Oi, gente, meu nome é Yasmin. Hoje eu tô fazendo um vídeo a respeito que esses tempo atrás, semana passada, essa semana na verdade, eu estava escrevendo as minhas páginas matinais, eu posso falar sobre, se vocês quiserem. E nisso que eu tava escrevendo, eu parei assim, meu Deus, eu preciso de uma pergunta pra eu responder sobre. Sabe aqueles vídeos, aqueles podcasts sobre 30 coisas que mudaram a minha forma de ver algo e etc. Pois é, eu cheguei ao ponto de uma pergunta que é: que verdades me libertaram com o tempo? E logo eu não sabia responder, eu tava assim, meu Deus, como que eu vou responder isso, entende? Tá tipo, poxa, que pergunta maravilhosa, mas cadê as respostas? Mas sentada ali eu consegui encontrar respostas várias, na verdade, tanto que isso virou um vídeo, vai virar um vídeo que eu tô fazendo agora. E talvez você esteja passando por algo na sua vida agora, talvez tipo, esteja alguma bagunça e talvez você esteja precisando ouvir algum conselho que te ajude, e se esse for o caso, esse vídeo é pra você. Então vamos começar com eu vou estar lendo aqui e vou estar falando um pouquinho sobre o teu medo de colocar o ponto final e se retirar por medo de perder algo é insano. E essa daqui logo, ela se liga com o aceitar o fim sem deixar que o fim de algo acabe com você. Toda incerteza é uma resposta, toda dúvida é uma resposta. E, tipo, na hora que eu comecei a escrever, foi a primeira coisa que eu quis falar sobre. Tô medo de colocar um ponto final e se retirar de perder alguém insano. Porque às vezes a gente bate muito numa só tecla. Tipo, às vezes a gente quer insistir, que a gente quer que algo seja daquela maneira, a gente quer insistir em relação, em situações ou no que for, entendeu? Mas eu vou falar nesse caso em específico de relacionamento. Vamos começar por essa, porque às vezes algo, tipo, já tá estampado pra nós, que, tipo, não é pra você. Uma coisa que eu levo comigo, que eu ouvi e aprendi, é que toda dúvida é uma resposta, porque o sim, ele é muito claro, entende? E às vezes a gente fica, ai, que eu não quero sair disso porque a pessoa vai mudar e porque vai que se eu colocar um ponto final nisso, eu esteja perdendo algo. Só que a única coisa que você tá perdendo toda vez que você escolhe não colocar um ponto final é a si mesmo. Entende? Na expectativa de que o outro vai mudar, na expectativa de que o outro vai te querer. Você só perde a si mesma, porque eu acho que mais difícil, porque dói, entendeu? Mas mais difícil do que você colocar um ponto final em algo e se retirar pra se curar, é você ficar ali esperando que o outro vá fazer por você, que o outro vai gostar de você, que o outro vai mudar e que você, tipo, você vai ser feliz. Isso dói mais, porque a cada vez que você escolhe insistir, você abre mão de si mesma e você sofre, entende? Então, tipo, eu acho que nessas coisas, as coisas têm que ser leve, a gente sempre tem a resposta, a gente só não quer enxergar, entende? Tipo, aprendi isso. A gente aprende, né? Eu não tô falando aqui como se fosse, tipo, pronto, tô falando isso, sigo isso. Tipo assim, certamente não é assim, a gente só aprende vivendo, né, gente? Só que, tipo, uma coisa que eu tenho pra falar pra você, tipo, porque essa frase já tá aqui também, que eu queria falar sobre, que é algo que eu também venho tentando acreditar, porque é a verdade, né, que o que é seu te encontra, o que é seu ninguém pode tomar de você, o que é pra ser seu é seu, entende? Então, tipo, você tá com medo de perder o quê? Algo que você nunca teve? Entende? Tipo, talvez eu esteja falando de uma forma dura, mas, tipo, é isso, gente. Tipo, é a verdade, sabe? A gente fica... tipo, você fica se desgastando. A única coisa que você tá tendo ali é desgaste emocional. Tipo assim, sua saúde emocional acaba por algo, tipo assim, por uma pessoa que, tipo, nem te merece. Você, tipo, você tá se colocando numa situação, tentando encontrar a resposta quando tudo já tá claro. Então, eu acho que é um ponto que eu olho assim, eu pego pra mim e falo, você tem que se conhecer e você tem que entender que, tipo, que o que é seu, entende? Porque talvez isso seja na incerteza, tipo, vou estar perdendo algo. Não tem como perder o que é pra ser seu, você não tá perdendo nada, você tá custando, aquilo, você tá custando a sua saúde mental, não compensa, tipo assim, coloque um ponto final e na fala é mais fácil do que na prática, porém, entendeu? Tipo, é isso, vamos pra outras coisas. Preocupações desnecessárias, ligar muito para algo passageiro que está te treinando. Aprendendo ainda sobre escolha suas batalhas. Eu às vezes me pego, tipo assim, porque a gente, ao longo da vida, né, a gente, tipo, dependendo da criação,
a gente cresce sendo pessoas muito estressadas ou pessoas que ligam muito, talvez, pra coisas pequenas, entende? Então, às vezes, tipo, derrubar um café, talvez seja algo que, tipo, já se estressa, ou às vezes você tá preocupada, tipo, uma das coisas, tipo, deixa eu ver, preocupações desnecessárias, vamos ver, você quer sair na rua com um batom, sei lá, você quer ir pra tal lugar com batom, você quer ir pra academia com batom. E aí você, tipo, você não quer ir porque você tá se importando com as outras pessoas, entende? Tipo, você tá com uma preocupação desnecessária, seria aquilo que hoje você tá se preocupando, você tá se desgastando, mas é algo que você nem vai lembrar daqui 3 dias, entendeu? Na próxima semana. Pelo menos eu não lembro das coisas que eu passei semana passada, assim, só se eu sentar e parar pra pensar, que eu sou muito esquecida, entende? Mas, tipo, você escolher as suas batalhas, porque às vezes a gente fica tipo, estressada com coisas pequenas e, tipo, você tá se desgastando, se aquilo, preocupada com tudo, como se você tivesse que dar conta de tudo, sendo que você não tem como ninguém dar conta de tudo, entendeu? A única coisa que você tem aqui é o aqui e o agora, entendeu? Tipo, você não precisa. Tanto que um amigo meu, ele me falou uma frase em inglês, mas eu vou traduzir agora pro português, que não há nada pra consertar, there is nothing to fix, there is nothing to... Não há nada pra... não há nada pra consertar, não há nada pra segurar, você só tem esse momento, confie nesse momento. Algo do tipo, a respeito de você... Eu vou colocar a frase aí, escrita na tela, ok? É a respeito de você... confiar nesse momento, entendeu? Tipo, às vezes a gente... porque é muito desgastante, a gente fica, tipo, faz birra e se estressa, e aí você manda aquele monte de áudio para seus amigos. É necessário que a gente sinta, entendeu? A gente precisa sentir as coisas. Só que às vezes a gente tá tipo, meu Deus, e tudo vai explodir, tudo tá um caos, só que calma. Daqui uma semana você não vai lembrar disso, entendeu? Então, tipo, escolha aquilo que compensa ao menos a sua energia. Entende? Porque o estresse, ele só vai piorar a sua própria situação, entendeu? Ele não vai melhorar nada pra você, entende? Tipo, é isso. Deixa eu ver outra coisa. Se priorizar, apesar de... Essa daqui eu gosto. Se priorizar, apesar de... Isso daqui, esse apesar de, foi de um vídeo do Dylan Jones, se eu não me engano o nome dele. Ele tem um canal aqui no YouTube. Apesar de... Você vai e você faz algo. Então, tipo assim, apesar dessa tristeza, você ainda vai comer. Apesar de, a vida continua. Apesar de, entende? Então, tipo assim, você se priorizar, apesar de, você tem que saber o que é importante pra você e aquilo que funciona pra você. Isso vai da prática, talvez, do autoconhecimento. Você não precisa ser perfeito, mas se você puder, porque, gente, muita gente vive no automático. Tipo assim, eu sei que cada rotina é diferente. Algumas pessoas são mães, algumas pessoas trabalham o dia todo, isso e aquilo, só que ninguém é um robô. Você precisa ter pelo menos uma coisa que você, tipo, esteja fazendo pra você, pra sua saúde mental, entende? Então, tipo, vamos supor, apesar de você não tá com vontade de escovar o dente, você vai escovar o dente porque isso é algo que já se tornou um hábito, isso é algo que você precisa fazer todos os dias, com ou sem vontade. Tomar banho também, entende? Então, tipo, apesar de você não estar se sentindo bem, ainda assim você vai sentar e você, tipo, vai respirar por 5 minutos, 1 minuto. Apesar de, você vai ir pra academia. Apesar de, você vai sentar e você vai mandar um áudio pra sua amiga. Apesar de, você vai, tipo, talvez passar um rímel, entendeu? Tem dias que, tipo, que eu olho assim e eu falo, meu Deus, eu vou passar um rímel hoje aqui só pra dar uma pequena mudança aqui na vida, na situação, né? Então, tipo, apesar de, eu vou tomar um café da manhã com calma. Apesar de, eu vou, tipo, me abraçar, talvez na forma de sentar e escrever, entendeu? Tipo, apesar de você se ter como prioridade, porque se você não se tem como prioridade, tipo, como que vai ser a sua vida, entendeu? Tipo assim, não tem como muitas das vezes também a gente querer que os outros cuidem da gente quando a gente, tipo, nem cuida de si mesmo. Às vezes você, tipo, cuida das outras pessoas, você tá ali pra todo mundo, mas você tá aí pra você? Tipo, você precisa estar consigo mesmo, entendeu? Eu sou muito grata por essa questão de coisas que eu aprendi desde menor, entendeu? Desde criança, a respeito de priorizar. Tipo, eu sou apaixonada por ter meu café da manhã em paz, entendeu? Então, vamos supor, se eu tenho que trabalhar
em tal horário eu vou acordar bem mais cedo, porque eu preciso ter a minha manhã em paz, entendeu? A minha rotina matinal em paz, entendeu? Aquilo que funciona pra mim, porque é meio que você se conecta consigo mesma, sabe? Então, tipo, eu sempre tive isso. Eu gosto de companhia, mas eu também gosto de ter meus momentos sozinha, entendeu? Tipo, já é prioridade na minha vida. Então, tipo, encontre aquilo que faz sentido pra você e torne aquilo como uma prioridade, porque apesar de a vida continua, entendeu? Apesar de você não estar se sentindo bem, a vida vai continuar e, tipo, vai ter dias felizes, dias tristes, mas, tipo, são acontecimentos da vida. Nossa, esse aqui vem de David Goggins. Acredite naquilo de especial que as pessoas veem em você. As pessoas não estão mentindo pra você. Não estão. Tipo assim, esse aqui é algo importante pra mim também. É que, tipo, eu tava lendo o livro, né? E aí David Goggins falou assim: acredite naquilo de especial que as pessoas veem em você. Primeiramente, ninguém vai parando, só se a pessoa for muito desocupada, mas ninguém vai parar pra vir pra você e ficar mentindo pra você. Tipo assim, nossa, você é muito bom nisso. A pessoa, tipo, parou a vida dela pra vir mentir pra você? Não. Tipo, não existe crescimento no confortável. Entendeu? O desconforto é necessário. Entende? Você precisa se colocar pra tentar. Então, vamos supor, você tem que aprender a ouvir e escolha as pessoas. Isso daqui já é outra coisa. Escolha quem você vai ouvir, entendeu? As pessoas pelas quais você busca pra ouvir, vai escutar um conselho, as pessoas que você conversa, entendeu? Escolha, tipo assim, de uma maneira mais, de uma maneira mais sábia, sabe? Então, tipo assim, as pessoas que estão ao seu redor, que vivem falando pra você que você tem algo de especial, que você poderia ser tipo, ser melhor em tal coisa, entende? Que você, tipo, se você investir nisso, entende? Você, tipo, você vai ter um crescimento. Não necessariamente você precisa fazer algo só porque as pessoas estão dizendo que você é bom nisso. Não. Mas, tipo, as pessoas acreditam em você e você precisa acreditar em si mesmo, entendeu? Porque às vezes você fica assim... esse barulho foi o portão batendo. Às vezes você fica se questionando e, tipo assim, uma das coisas que também leva pra um ponto que todo mundo que chegou em algum estado assim da vida sabe que cresceu. Tipo assim, algum famoso, algum maratonista, alguma atriz, um médico, seja quem for, entende? Todo mundo que hoje, tipo assim, tem algo na vida e que é algo, a pessoa agiu apesar de, ó, esse apesar de novo, apesar do medo, você escolhe agir, entendeu? Tipo, você tem que aprender, o primeiro que o medo só sai quando você, tipo assim, talvez o medo nunca sai, mas você tem que agir com ele, entendeu? Tipo, as coisas vão se tornando mais fáceis, mas o medo tá ali, entendeu? Mas você não deixa o medo te paralisar, entende? Porque, tipo, apesar do medo, apesar da dúvida, talvez, porque às vezes todo mundo duvida de si mesmo, entendeu? Todo mundo duvida da capacidade, todo mundo tem medo de começar algo novo e etc. Só que apesar de, você tem que seguir em frente, entendeu? Você tem que acreditar, tipo, se tá todo mundo falando, tipo assim, nossa, tipo, reconheça, entendeu? Reconheça isso em si mesmo, porque às vezes a gente reconhece a luz do outro, a gente reconhece que o outro poderia, o potencial do outro, mas é necessário a gente reconhecer isso na gente mesma e calar aquela dúvida, entendeu? Apesar da dúvida, você fala, não, eu vou tentar, as pessoas estão vendo, eu sei que isso é verdadeiro, eu não vou tentar por conta do medo, não, calha a boca do medo, bota pra fora e tenta, entende? Tipo, você precisa tentar, acredite naquilo de especial que as pessoas veem em você, porque você é sim especial, entendeu? Tipo, acredite no seu valor. Talvez aquilo que você mais se segura pra não soltar, aquilo que você mais insiste, tendo a noção que já não é mais seu, é o que tá impedindo de coisas melhores chegarem. Eita, isso aqui bate com a primeira que eu falei, né? A respeito, tipo assim, a gente quer segurar algo que talvez já não faça mais sentido pra gente. Às vezes tem até isso, eu escutei no podcast a respeito que, tipo assim, às vezes a gente se força a fazer coisas que era importante pra gente quando a gente era criança. A nossa criança ainda tá aqui com a gente, né? Ela vai estar a nossa vida toda. Mas às vezes a gente fica... Talvez porque quando eu era criança eu gostava de pintar e aquilo é uma característica minha e hoje você se obriga a pintar, entendeu? Como se você tivesse a obrigação, porque aquilo era importante quando você era criança, mas tipo, hoje você não é mais criança, hoje você tem outras coisas que talvez é importante pra você, então tipo, às vezes não compensa você se cobrar
se punir talvez pra tá deixando algo na sua vida que talvez já não tenha mais sentido pra você agora, mas que já fez, entendeu? Já fez sentido. Se voltar a fazer, ótimo, mas tipo, você não precisa se cobrar pra permanecer fazendo as coisas de antes. Se é a mesma pessoa, mudanças são sempre bem-vindas. Você pode mudar a hora que você quer, do jeito que você quiser, entendeu? Então, tipo, às vezes a gente tipo, você fica com aquele... Vamos levar um pouco pro lado espiritual. Você, tipo, você quer segurar algo. Ah, não, porque eu preciso disso aqui agora. Tipo assim, já tá extremamente desgastante, entendeu? Você tá segurando porque você tá com medo de ficar sozinha. Você tá com medo de não dar certo. Entendeu? Você simplesmente tá com medo, entende? E aí você segura, só que quando você solta, bum! Entendeu? Solta, bum! As coisas melhoram, as coisas passam. Gente, tipo assim, nenhuma dor é pra sempre. Existem dores que são mais... Eita! Que são, tipo, mais... Bum! Mais dolorosas, mas, tipo, nenhuma dor é pra sempre. As coisas passam. Você, tipo, você supera, existe aquilo, muitas coisas da sua vida, entendeu? Então, quando a gente solta aquilo que tá machucando a gente, aquilo que já não faz mais sentido pra gente, tem espaço. Tipo, como que você pode comprar mais roupas pra você enquanto o seu guarda-roupa já tá cheio de roupa? Não tem espaço mais pra nenhuma roupa. Ou você vai, primeiramente, abrir mão de algumas e comprar roupa novas pra você e colocar no guarda-roupa, ou você vai deixar aquele monte de roupa empilhado lá, vai comprar mais roupa e vai deixar a sua roupa na cama, e aí você vai dormindo desconfortável. Não sei se faz sentido pra vocês, eu tô falando isso aqui agora, né? Você vai dormir desconfortável, tipo, com a roupa ali, porque, tipo, tá tudo bagunçado aqui. Agora, se você abre mão de algumas, você doa algumas, entendeu? Aquilo que já não cabe mais em você, aquilo que você já não usa mais, e você compra roupas novas, tipo, simplesmente teve espaço, entendeu? Pra aquilo chegar de uma forma menos complicada, porque não tem espaço. Quanto mais você segura aquilo que não é seu, o universo entende, tipo assim, que não precisa chegar nada agora, entendeu? Tipo, então quando você solta aquilo que tá te prendendo, aquilo que tá te machucando, coisas boas chegam, porque coisas boas quer chegar pra você, entendeu? Simplesmente, acredite na sua intuição. Não é fácil, mas, tipo, você tem força também. Gente, você tem força pra tudo nessa vida. Olha, deixa eu beber um pouco de café, porque eu falo tão rápido, eu fico animada, e talvez eu corte isso, talvez não, mas é rapidinho. Vamos pra outra. Ah, e também serve pra pensamentos, entendeu? Tipo assim, às vezes você fica presa em ciclos de pensamentos antigos, assim, que você vive no passado, entendeu? É isso. Ou no futuro, menos no presente. Talvez demais no presente também, né? Quando você escolhe ficar presa em um ciclo de pensamentos negativos que só vê a dor, absolutamente nada melhora. Sinta o que for preciso, mas não deixe acabar com você. Pensamentos são passageiros, sentimentos também. Às vezes, olhamos tão de perto que ficamos muito estagnados. Tipo assim, dias difíceis vão vir, entende? Dores vão vir e a gente vai ter que aprender a lidar com elas. Só que pensamentos não são fatos, entende? Não são fatos. Eles não é uma verdade absoluta. Eles é a sua mente, seu cérebro, tipo, te falando, entendeu? Mas, tipo, vai daquilo que você escolhe acreditar. Uma coisa é que nossa mente, ela é muito autossabotadora. Eu acho, não sei se seria a mente, mas eu vou falar dessa forma, né? Muito autossabotadora, entendeu? Você já percebeu que sempre que você vai tentar fazer algo novo, ela vem e, tipo, começa a falar um monte de coisa negativa pra si mesma? É porque, tipo, a gente, ao longo da vida, cresceu, tipo, meio que dando ouvido pros pensamentos negativos, porque pra gente é super normal, eu vi isso num vídeo, é super normal você falar pra si mesma que você não consegue, que você tá feia, mas que, tipo, já é algo anormal. Não, eu acho que eu li isso no livro. É algo anormal você falar pra si mesma que você é bonita, que você consegue. Por quê? Que tipo de linguagem é essa, entendeu? Que você tem consigo mesma. Então, Não, gente, eu não falo isso como se eu, tipo, vivesse totalmente assim, entendeu? Isso é algo que é coisas que eu tô aprendendo e verdades que estão me libertando com o tempo, entendeu? Porque às vezes eu ainda, tipo, eu me corrijo. Yasmin, olha a sua linguagem, entendeu? Palavras têm poder, entende? Então, tipo, a forma como
a gente, tipo, simplesmente sinta, entendeu? É aquilo, sinta o que for preciso, sinta o quanto for preciso, mas não deixe que isso acabe com você, porque existe muita vida pra você. Existe muita vida, existe muita coisa boa pra acontecer com você, só que às vezes a gente fica preso naquilo e volta pra aquele sentimento e aquela, tipo, aquela negatividade e, tipo, você começa a se sentir mal e, tipo, sem vontade de fazer nada e as coisas só vai piorando e às vezes a gente precisa sim sentar e pensar, ser reflexivo, escrever essas coisas todas, conversar com os amigos, só que às vezes pensar demais também não vai ajudar, entendeu? Porque eu vi o Dylan falando sobre isso, que quando você pensa demais, você já não tá vivendo o momento presente, entende? Então, tipo, é isso. Recomeços são bem-vindos. Existe uma frase que diz: se você não gosta de recomeçar, pare de parar. Essa daqui já é conhecida pela minha melhor amiga também. Nem sempre vamos querer estar recomeçando algo, mas o processo é linear. A vida não é perfeita e ninguém é. Recomeçar é você mostrando a si mesma que, apesar de tudo, você está tentando de novo. Isso é força e requer coragem. Gente, é porque vai tudo do ponto de vista, entendeu? Eu amo recomeços, tipo assim, essa ideia de tipo, vou viajar aqui e vou recomeçar minha vida em tal lugar. Ótimo, bem-vinda, entendeu? Mas e aquele recomeço que é tipo você sentar pra recomeçar a estudar algo que você precisa estudar, entendeu? Você precisa recomeçar a ter uma rotina de estudos. Esse aí é mais difícil, porque esse aí a gente já começa a se cobrar, a gente já fica tipo, não quero. E entende? Tipo, você já começa a deixar as coisas mais estreitas, entende? Mas, tipo, recomeços são sempre bem-vindos. E essa frase é, tipo, se você... Pera, gente, preciso respirar um pouco. Se você não gosta de recomeçar, pare de parar. É complicado, porque ela é mais fácil de falar do que seguir, né? Mas, basicamente, deixa eu ver, o processo é linear, entende? Às vezes a gente acha que porque a gente se sente mal porque tava indo tão bem em algo e aí a gente parou e tem que estar recomeçando e aí a gente se sente, poxa, eu vou ter que começar tudo de novo, sendo que se eu tivesse continuado eu já estaria de tal forma, já teria, pronto, o que você tem agora é o momento agora, entende? O que você tem é o agora. Se você estiver recomeçando algo, você não tá recomeçando da forma que você começou anteriormente, entendeu? Você tá recomeçando, já começa diferente, você tá recomeçando, não começando. Você tá recomeçando com mais sabedoria, entendeu? Você já aprendeu coisas antes, você tá recomeçando de outra forma, você tem que enxergar isso. E é aquilo, talvez é na tentativa de ser perfeito, entendeu? Você acha que você precisa ser perfeito em algo, ou você vem com aquele pensamento, que pensamento mais desgastante, que é tipo... não, se eu tivesse começado antes, eu estaria dessa forma agora, então já que eu não comecei... não vou começar agora porque vai levar tempo, talvez eu não aprenda, isso aquilo. Gente, mentira. Mentira, porque os dias vai passar, a vida vai passar de qualquer jeito. Eu escutei no podcast que fala, você vai ter 40 anos, você vai ter 50 anos de qualquer jeito, só que se você fizer agora, nessa idade você já vai ter, você já vai ser, entendeu? Agora é tipo você deixar de tentar, porque você tá ouvindo essa voz que tá falando pra você que se você tivesse feito antes, entendeu? Às vezes é muito dessa forma que você quer que as coisas sejam de forma perfeita, você acha que você precisa ser perfeito. Tipo, é aquilo que eu já falei aqui em um vídeo do canal, que é a respeito dos 1%, entendeu? Você tem que acreditar que os 1% que você tá dando todos os dias já é algo, entende? É algo que tipo, você tá plantando, entendeu? E toda planta, tipo assim, você tá colocando a semente, na hora certa a planta vai florescer, entende? A planta vai florescer, vai crescer, tá crescendo, entendeu? Tipo, tá criando estrutura dentro de você, entendeu? Tipo, as raízes estão crescendo dentro de você pra florescer, entendeu? Se você, tipo, é uma coisa que eu levo comigo, se você der o passo, Deus dá o chão, entendeu? Confia, faz o que você pode, faz o que tá na tua estrutura agora, o que você consegue, e confia que você vai chegar lá, entendeu? Anyway, essa daqui eu já falei sobre, né, que é o que é seu vai te encontrar, mas o que não é pra ser, também não vai ser de jeito nenhum, simplesmente não será de jeito nenhum, faça as pazes com isso, eita.
Eita. Gente, não, isso aqui é... Ai, Jesus. É tipo... Esse aqui é cauteloso, vamos lá. O que é seu vai te encontrar, mas o que não é seu, você pode tentar, e não vai ser, não vai acontecer, não vai. Eu vi um vídeo da menina falando que quando você tá vendo que, tipo, Deus, ou seja lá o que você acredita, que tá falando pra você que não é pra ser, entendeu? Você tá recebendo vários não, Deus tá mostrando, não queira ver o sim de Deus pra essa situação. Porque aí Deus vai deixar você viver ela e você vai sofrer as consequências dela, você tá entendendo? Porque você tá insistindo. Só que uma das coisas que eu aprendi comigo, que eu aprendi com a vida e com os acontecimentos da minha vida, é que você pode querer muito, você pode tentar, você pode questionar, entendeu? Mas, tipo, se já tá pesado demais, pronto, você já tem uma resposta. Não que tudo precisa ser fácil, tudo precisa ser leve, mas a gente sempre tem a resposta dentro da gente. A gente só quer fingir que não tá vendo, entendeu? Essa é a verdade, entende? Mas, tipo, pra quê? Necessariamente. É porque a gente é ser humano, a gente tá vivendo, né? Então é normal, a gente é humano, entende? Tipo, a gente tá sendo humano. Então, é acontecimento, entendeu? Mas, tipo, o que não é pra ser também não vai ser de jeito nenhum. Tenta, se desgasta, faz o que for. Não vai acontecer. É a verdade. Quer a gente queira ou não, né? Não aprendi isso de uma forma boa, né? Assim. Nossa, esse daqui é legal. Todas são legais. Errar significa que você tentou. Olhe com a perspectiva que tô tendo mais uma oportunidade de aprender, de tentar de novo. Essa daqui foi meu amigo que falou pra mim. Ele tá assistindo esse vídeo e ele sabe que eu tô falando dele. Que foi, tipo assim... Vamos supor que você tá fazendo um teste na escola, você tá fazendo um teste, uma prova ou algo do tipo, e você errou, entendeu? Você errou uma questão. Olha com a perspectiva que você, tipo assim, você tá tendo a chance. Gente, tipo assim, nessa questão que eu falei anteriormente sobre recomeços, você tá tendo a chance de recomeçar, você tá tendo a chance de aprender. Entende? Quantas pessoas queriam ter essa chance, entendeu? Mas eu sei que a vida é sua, não vamos levar pro lado das pessoas, entendeu? Mas, tipo, você reconhecer isso como eu errei isso daqui, mas eu posso aprender, entendeu? Todo erro ensina algo, entendeu? Então, tipo, você olhar como, tá, eu posso ser melhor nisso, eu posso tentar de novo, você pode tentar quantas vezes forem necessárias. Entendeu? Todo dia que você acorda, você tem uma nova tentativa. Então, tipo, não seja, tipo, tão cruel consigo mesma, tão, sabe, tão rude consigo mesma. Só, tipo, busca ser leve, entendeu? Busca ser leve e viver a plenitude da vida, sabe? De uma forma melhor pra si mesma. E é isso, vamos... E que maravilha, né, gente, poder errar. Se você tá errando. Outra coisa, tanto que eu até vi uma frase que diz que, tipo, é a respeito de corrida, que as pessoas muitas das vezes julgam, né, o pace de alguém, que você tá correndo muito devagar, ou você pensa assim, não, que eu vou correr na velocidade que é praticamente quase andando, então eu não vou. Gente, você ter levantado e você tá indo já é algo melhor do que você ficar no sofá deitado, entendeu? E muitas das vezes as pessoas que julgam são pessoas que estão deitadas no sofá e tipo, não, tá correndo desse jeito, pra que ir? Não, você tem que ir, se faz sentido pra você, vai, entendeu? Não precisa fazer sentido pra ninguém. Aqui também tem uma frase assim. Aqui! É a próxima. Não, é a próxima da próxima. Hábitos são criados no desconforto. Você vai ter que se forçar até virar parte da sua rotina. E ainda assim haverá dias que ser fiel a tal hábito demandará mais força e disciplina, mas existe a regra do 1%. Dê 1% todos os dias. Pequenas mudanças consistentes é o que faz você crescer. Respeite o teu processo de crescimento. Gente, hábitos. Vamos falar de hábitos. Às vezes a gente, tipo, vive tão no automático que a gente nem para, assim, pra perceber as coisas, mas vamos supor. Escovar os dentes é algo normal pra gente, porque é uma obrigação que a gente tem desde criança. E quando a gente era criança, a gente não gostava de fazer. Muitas crianças não gostam.
Mas é necessário que você faça, você vai ter que fazer isso todo dia, entendeu? Só que hoje, muitas das vezes, você não fica pensando, será que eu vou escovar meu dente hoje? Você acorda e você vai e escova seu dente, entendeu? Wait a second. Café com leite. Você acorda e você escova seus dentes. Hábitos são construídos com pequenas mudanças diárias. Pequenas mudanças diárias que são sustentáveis, entendeu? Porque nunca é sobre você dar o melhor de si em um dia e no outro dia você não fazer nada. Tipo assim, hoje eu vou fazer tudo. Hoje eu vou treinar por 10 horas. Eu vou, tipo, estudar por todas as horas. Tipo, não compensa você, tipo, sentar pra estudar um dia todo e no resto da semana acabou. Não existe estudo mais, entendeu? Você nem consegue estar aprendendo assim dessa forma. Não no que eu acredito, entende? Então, tipo, uma das coisas que eu aprendi logo quando eu tava começando a ler, que é tudo questão de você fazer todos os dias. Tanto que eu tava lendo o livro, né, porque ninguém me disse isso antes, ano passado. E eu tava tipo, eu quero colocar aquilo que a autora falou na minha vida, aquilo que faz sentido pra mim, pra eu estar aprendendo, entendeu? E as pessoas sempre falavam, comece um diário, porque isso vai mudar a sua vida, isso e aquilo. E eu nunca queria, porque às vezes eu escrevia, às vezes não. Só que agora é algo que, tipo, que se tornou comum no meu dia a dia. Foi algo que eu tornei uma prioridade. Então, todo dia, tipo, você escreve a página matinal. Isso vem do livro do Caminho do Artista, que também fala. Então, você tá vendo? Já 2 livros que falam a mesma coisa. Em muitos canais no YouTube, vídeos de TikTok, Instagram, muitas pessoas vão falar a respeito da escrita diária. Entende? Só que como qualquer outra coisa, tipo, eu vou explicar pra vocês também. A academia, pra mim, foi algo que no começo eu não gostava de ir, não gostava, tipo, eu ia treinar com pessoas, depois eu comecei a treinar sozinha e eu ficava naquela, quando tinha feriado, ai meu Deus, que alegria, a academia fechou, no caso. E, tipo, hoje em dia, a academia, tipo, é algo negociável pra mim, só que não é algo que eu preciso me forçar pra ir, gente, não é, tipo assim, é como se fosse escovar o dente, entende? Querendo ou não querendo, eu vou estar lá. Entende? Tipo, não de uma forma, tipo, meu Deus, preciso estar lá porque senão é o fim do mundo. Talvez eu veja assim, mas abafa. Mas, tipo, aquilo se tornou algo comum pra mim, tipo, todo dia, tipo assim, 6 vezes na semana eu vou, entendeu? Faço meu treino, faço cardio. Se tornou comum pra mim, só que pra isso acontecer, comecei. Parava, voltava, entendeu? Tipo, no começo não fazia sentido pra mim, só que cada vez que eu decidi aparecer lá, a cada vez que eu decidia continuar tentando, aquilo foi se tornando mais comum pra mim e foi criado um hábito sustentável, entendeu? Mas não foi criado um hábito sustentável de que logo no começo fiz 40 minutos de cardio. Não, gente, não, tipo assim, ninguém começa assim. Você tem que estar... uma frase do livro, O Caminho do Artista, é se dê a chance de ser iniciante em algo, entendeu? Se dê a oportunidade de você estar iniciando algo, entende? Você não precisa, tipo, ter esse medo de errar, isso aquilo é comum. Ninguém nasce sabendo fazer nada, antes de você andar, você engatinha, entende? Então, o que eu quero falar é, vai ser necessário você fazer. E, tipo, não vou falar que é fácil. Tem dias que eu olho assim, tipo, é raro, mas acontece, que eu falo assim, meu Deus, eu não quero ir. Teve uma vez mesmo que eu tava na academia que eu quase chorei. E eu não sei como que essas pessoas fazem. Que tem gente que fala que vai treinar chorando, que chora na academia. Eu não consigo. Tipo, eu ia falar, o que que o povo vai... Tipo, olha eu pensando o que que o povo vai pensar. Não pode ser assim, né? Mas, tipo, hoje a menina tá chorando aqui do nada. Eu fui fazer cardio e aí eu lembro que nesse dia eu fiz pouquíssimo e eu fui embora. Eu tava muito mal, entendeu? Eu tinha treinado, eu falei, não dá. E fui pra casa chorar. Mas, depois eu apareci lá, continuei treinando, entendeu? Mas tem dias que é muito difíceis. Tem dias que, tipo, é difícil você levantar da cama. E quando você precisa de descanso, se dê esse descanso, entendeu? Mas às vezes você vai ter que fazer no desconforto. Não existe crescimento no desconforto. Eu tô aqui gravando esse vídeo há 34 minutos já. E não vou mentir pra vocês, eu tava tipo com aquele receio, meu Deus, eu não sei como começar, não sei o que eu vou falar, se aquilo, se eu vou me sentir confortável, mas eu preciso falar, fiquei a semana toda querendo gravar um vídeo pra vocês, eu só tinha tempo no fim de semana.
Eu tava com aquele medo e com aquele negócio, eu falei assim, não, respira, calma, você vem e você vai fazer, porque não existe crescimento no conforto, entendeu? Você precisa tentar, você precisa se colocar acima desse desconforto, porque uma das coisas que eu aprendi é que aquilo que, tipo, você mais se segura pra fazer, aquilo que você mais tem medo de fazer, que você coloca mil e uma desculpa, talvez é o que vai mudar a sua vida. Entendeu? Aquilo tá te chamando, mas você tá colocando coisa em cima. E aí você se paralisa, entendeu? Mas se você fizer, se você der esse passo, isso vai mudar a sua vida. Ok. Sua vida só precisa fazer sentido pra você. Quando dói, dói em você. Suas escolhas, suas consequências. Viva o que você deseja. A visão que as pessoas escolher ter, falar sobre elas, não é da sua conta. E aí, primeiro, que nem deveria ter visão sobre a sua vida. Gente, essa daqui é muito mais fácil na fala do que na prática, né? Mas, basicamente, a sua vida precisa fazer sentido pra você. De uma maneira que, entendeu? Vamos supor, se você é menor de idade, se isso aqui você vai ter que respeitar os seus pais, você vive com seus pais. E isso, aquilo. Mas uma vez que você se torna adulto, ainda assim vai ser necessário você conversar com seus pais. Ah, mãe, tô pensando em fazer isso. Se você, tipo, tiver uma relação boa com seus pais, etc. Porque eu sei que tem pais muito difíceis de lidar. Mas uma vez que você tem a sua, como é que fala? Independência, entende? Tipo, gente, para com isso. E eu falo isso pra mim também, serve pra mim. Para com isso, tipo, de você ficar preocupada com as pessoas e, tipo assim, primeiro, vamos falar sobre sonhos. Gente, é muito sério isso. Não fale com pessoas que... Não fale sobre seus sonhos que são grandes com pessoas de mente pequena. Não fale, tipo assim, não fale, porque pessoas frustradas, elas vão jogar as frustrações delas em cima de vocês. E outra coisa, eu acho que eu escrevi sobre isso também. Que, tipo, as pessoas, elas, como é que fala? Elas veem que você saiu do desconforto e você tá fazendo algo por você, isso incomoda elas. Por quê? Porque elas tá vendo algo que elas têm capacidade de fazer, só que a própria mediocridade, tipo, não deixa elas fazer, elas não se colocam acima da procrastinação. Então, ver você fazendo vai incomodar elas, porque elas tá tendo que lidar com, talvez com, tipo assim, com os próprios monstros, entendeu? Tipo assim, elas tá tendo que lidar com algo que ela tá tendo que encarar a realidade dela talvez em você, entende? Então, tipo assim, você tem que falar com pessoas realistas, claro, mas, tipo assim, pessoas que te incentivam a crescer, não pessoas, tipo, de mente pequena, que aí você vai toda animada contar algo, a pessoa, tipo, te coloca lá embaixo, entendeu? A pessoa nem disfarça que não quer ver você crescendo, entendeu? Tira, tipo assim, na vida tem muitas pessoas que vão enxergar a sua luz, tipo, não... Gente, não demore em ambientes que não são pra você. Tipo assim, não demora, é muito mais fácil na prática, na fala, entendeu? Mas não se demore em ambientes que não são pra você, pessoas que, tipo, que nem disfarça, simplesmente não quer seu bem, entendeu? Não quer. Então, tipo, mas que eu queria fazer isso, mas que fulano acredita desse jeito. Gente, no final do dia, fulano paga as suas contas, no final do dia, quando você precisa, quando você tá deitado, tipo, sofrendo, tem alguém ali? Porque talvez, tipo assim, você vai ter, quando você tá mal, você vai mandar uma mensagem pra sua amiga, se aquilo. São essas pessoas, entendeu? Que estão com você na felicidade e na tristeza, que talvez você deveria estar ouvindo, entendeu? Que são pessoas que te vê, que enxerga a sua luz e que quer o seu bem. Agora é tipo, você deixar de usar tal roupa, você deixar de ir em tal lugar, você deixar de fazer aquilo e aquilo por conta de fulano. Fulano tá assim, ó, pra você. E pra fulano tá falando de você, ele tem que estar muito desocupado com a própria vida. A visão que as pessoas têm sobre você não é da sua conta, entendeu? Tipo assim, fulano quer te ver dessa forma, que ele te enxergue dessa forma. Você não tem controle sobre isso, você só tem controle sobre as suas escolhas, quem você deseja ser, quem você escolhe ser, entendeu? Então, tipo, é algo que eu tô aprendendo ainda, entende? Tipo assim, acredite no seu valor, acredite, tipo, é aquilo, acredite naquilo de especial que as pessoas veem em você. Não é porque fulano te enxerga de tal forma que você é aquilo, não. Entendeu? Tem uma visão de quem você quer ser, tipo, seja essa pessoa. Outra coisa, tem outra frase aqui, deixa eu ver. Ó, eu não achei aqui, mas só que é basicamente aquilo que você admira, tipo, já existe em você. Eu acho que era isso que eu ia falar, calma aí. Ai, tô animada.
Aquilo que você admira em alguém já existe em você. Gente, eu perdi o sentido aqui agora. Aquilo que você admira em alguém já... Não, esquece. Eu esqueci o que eu ia falar. Ai, me desculpa, mas não dá. Eu esqueci, mas... Gente, eu não consigo lembrar. Se eu lembrar, eu falo, mas é isso. Acontece. É meu primeiro vídeo aqui, né? Quarto. Primeiro esse ano. A vida é impermanência e o tempo não volta. Eu aprendi isso com a Ju. Não, com a Manu Volta ao Mundo. Ai, eu amo o podcast dela, uma princesa maravilhosa. Gente, me toca, tipo assim, é um podcast dela e ela fala de... ela sempre fala uma poesia assim no final e ela conta a história de vida, de viagem dela. Ai, que linda, uma fofa. E ela me responde, sabia? Já me respondeu 2 vezes. Buscar estar preparada para receber o que você pede para Deus. Eita. Porque uma coisa é que, tipo assim, se a gente realmente estivesse preparada, a gente já estaria vivendo. As coisas poderiam ser diferentes, mas as coisas estão sendo como são, e isso são consequências das suas escolhas passadas, e a gente precisa fazer as pazes com isso. Só que fazendo as pazes com isso de uma forma que você tenha consciência de como escolher, você tem que escolher os passos que você vai dar agora. Só que às vezes a gente pede, e eu vi isso num vídeo, vamos supor, você pede pra Deus, porque eu quero entrar em tal faculdade. Deus, porque eu quero entrar em tal faculdade, isso e aquilo, aí Deus vai te dar a oportunidade. Aí chega lá, você não sabe fazer uma prova, você não consegue, tipo, estudar, você não consegue fazer aquilo porque você não estava preparada, você não se preparou e você tá naquela insistência que você tá pedindo pra Deus e quando chega você não consegue sustentar, aí você perde, entendeu? Eu acho que você perde, no meu sentido aqui, entendeu? Você perde algo por você não estar preparada. Então esteja preparada para aquilo que você tá pedindo, se prepara. Na hora certa vai acontecer, entendeu? Tipo, o que leva a uma frase que a Amanda me disse, quando eu tava em Salvador, carrega essa frase comigo, gente, eu tô gripada. É que você precisa ter fé em si mesma. Eu nunca me esqueci disso. Uma vez ela sentou assim comigo e ela falou, Yasmin, por que você acha que não vai dar certo? Por que você acha que você não vai conseguir? Caramba, você precisa ter mais fé em si mesma. Gente, eu lembro direitinho. Você precisa ter mais fé em si mesma. Gente, aquilo que te chama, aquilo que, tipo, que toca o teu coração, que toca o teu ser, aquilo que faz sentido pra você é seu. É seu, entendeu? Tipo, vai te encontrar, vai chegar até você, ninguém vai roubar no tempo certo. Entendeu? Porque tudo tem um tempo certo. Só que é aquilo, né? Você precisa agir apesar do medo, agir apesar da dúvida, e você precisa ter fé. E nos dias que você não tiver fé, você continua. Você continua ainda assim, você continua, porque uma hora as coisas vão mudar. Entendeu? Uma hora vai acontecer. Vai acontecer porque você tá aqui, você tá tentando, mas tipo, você precisa ter fé, você precisa pensar, tipo assim, eu consigo porque eu já tenho tudo que eu preciso dentro de mim, a minha força. Entendeu? De você continuar, apesar de tudo que você já passou, tá dentro de você. Isso é seu, entendeu? Então, tipo, você precisa ter mais fé em si mesma, porque pensa, tipo, a gente vai estar com a gente a nossa vida toda. A gente tem que se tratar como se a gente fosse um amigo, uma pessoa importante, entendeu? Porque a gente é. Mas você tem que se tratar igual você trataria uma pessoa importante pra você. Porque se você não fizer as pazes consigo mesma, se você só ficar se batendo a sua vida toda, como que você vai se sentir bem em estar com você? Entendeu? E outra coisa, eu até escutei no podcast, tipo, você pede, você quer um relacionamento, mas às vezes nem você se suporta. Se nem você se suporta, como que alguém iria suportar você? Às vezes nem você quer estar com você mesma, entendeu? Então primeiro faça as pazes consigo mesma, as coisas vão fluindo e tenha fé, entendeu? Porque o que é seu vai te encontrar, tenha fé, porque tipo, a vida é boa, apesar de ser impermanência, entendeu? Tudo é impermanente, é outra frase que eu li aqui. Tenha seus valores e se mantenha fiéis a ele. Eita. Ano passado, eu comentei sobre valores aqui. Né? Que valores é aquilo que é importante pra você, aquilo que é inegociável. Tenha os seus inegociáveis. E eu comentei sobre isso aqui. Eu acho. Não é porque fulano aceitou isso que você precisa aceitar. Você não tá pedindo demais. Você merece o de melhor, mas cuidado pra não exigir algo que nem você é.
Ok. Gente, primeiramente, vocês podem acreditar no que vocês quiserem. Tipo, contanto que vocês também sejam realistas, entendeu? Mas às vezes as pessoas ficam assim, porque tá todo mundo frustrado, entendeu? E as pessoas querem jogar frustrações sobre você, entende? Mas não é porque fulano escolheu que a vida dele é desse jeito, que ele precisa seguir esse caminho, que você precisa fazer isso também, entendeu? A sua vida precisa fazer sentido pra você. E você tem que ter seus valores, entender que, tipo assim, não é porque você pensa desse... Cada pessoa tem sua forma de pensar, entendeu? Mas vamos supor, você tem um valor de, tipo, talvez pra você... deixa eu ver. Talvez pra você ir pra igreja demais é algo que é importante. Talvez você... Toda semana você ir no parque com a sua família, entendeu? É importante pra você. Talvez... Algo que é inegociável pra você é ligar pra algum parente, pra alguma amiga, uma vez na semana, uma vez no mês. E tem pessoas que não fazem isso, entendeu? Tem pessoas também que, tipo, que não vai pra academia ou não pratica algum esporte, jiu-jitsu, o que for, entendeu? Natação, essas coisas assim. E talvez essas pessoas, por pensar pequeno, por aquilo não fazer sentido pra elas, elas vão querer, tipo, fazer que você se sinta mal, entendeu? Por ter escolhido isso pra sua vida. Mas é a sua vida, entende? Tipo... algumas coisas de valores que bate muito é nessa questão também de relacionamento, que eles ficam, se você não aceitar fulano, você vai viver solteira pro resto da vida. Pronto. Essa é a tua realidade. No caso, tipo, essa é a realidade da pessoa, entendeu? Não é porque ela pensa assim que essa é a minha verdade. Você tem seus valores, se mantenha fiéis a ele. Aquilo que é importante pra você, se mantenha fiel a si mesma, entendeu? Então, tipo, não é porque fulano tá dizendo isso que, tipo, pronto, então eu tenho que aceitar qualquer coisa, vou aqui tirar todos os meus valores e princípios do caminho pra aceitar tal coisa pra não ficar sozinha. Não, peraí. É isso que eu quero pra minha vida? Se pergunte, é isso que eu quero pra minha vida? Entende? Porque, tipo, só tem que fazer sentido pra você. E, tipo, gente, as pessoas são chatas. São chatas. Não, porque às vezes a gente é muito chato também. Às vezes a gente é muito chato. Porque eu falo pra vocês, quando eu seguia a dieta, eu era insuportável. Não, depende do ponto de vista. Eu só comia o que tinha na minha dieta. Só que, gente, era como se eu fosse anormal. Anormal. Tipo assim, as pessoas agiam como se eu fosse anormal porque... você vai morrer porque você só tá comendo 2 colheres de feijão. Você não pode só comer abóbora no lugar de arroz. Porque as pessoas estão tão acostumadas a comer qualquer coisa, isso e aquilo, que quando as pessoas veem que você tá fazendo algo que elas não fazem, elas vão querer te frustrar. É isso, vai querer te frustrar. Porque, tipo assim, se eu tivesse seguindo dieta e andando com pessoas que seguem dieta, essas pessoas não me veriam como doida, essas pessoas me incentivariam, entendeu? Elas me incentivariam. Agora, você tá seguindo dieta com pessoas que não seguem dieta, essas pessoas vão agir como se você fosse anormal e vai estar sempre aqui, toma aqui, um pouquinho, toma aqui um pedaço de doce, come, mas isso aqui não é o fim do mundo, entendeu? As pessoas vão fazer de tudo pra te tirar daquilo que você tá fazendo, daquilo que tem sentido pra você, entendeu? Então você precisa se manter fiel a seus objetivos. Isso não quer dizer que você não pode comer algo, essas coisas. Não, gente, o ponto que eu quero chegar aqui é que, tipo assim, às vezes, outra coisa que tá escrito aqui, amizades influenciam sim, ambientes também. Aprenda a não demorar em lugares que não te cabem. Uma hora ou outra você acaba cedendo. Que é isso, tipo assim, a gente sempre escuta de pais, de mães, de pessoas que amizades influenciam e ambientes influenciam. Há quem diga que você só vai querer fazer algo, no fim você só faz, do início ao fim você só faz se você quiser. Só faz se você quiser, ninguém vai te obrigar. Só que, gente, pelo amor de Deus, né? Tipo, pensa comigo. Vamos supor, você não quer beber. Você não quer beber bebida alcoólica. Aí você tá ali, o teu ciclo de amizade, nenhum bebe. Entendeu? Você tá ali, vocês saem, vocês comem, isso e aquilo. Pronto. Você não tá bebendo, entendeu? Tipo, aquilo não faz sentido pra você, não é algo que você quer. Mas aí você começa a sair com pessoas que, tipo assim, as pessoas bebem e você não. As pessoas vão começar, toma aqui, só um pouquinho. Isso e aquilo. Quanto mais você anda com elas, mais você acha que aquilo é normal. Aí você já vai abrindo mão daquilo que era um princípio pra você e daquilo que tinha valor pra você. Por quê? Porque você tá sendo influenciado. Porque é mais fácil eles te influenciarem do que você influenciar eles. Porque eles
já é mais gente do que você, entendeu? Mais pensamentos do que você, entende? Só que no lugar certo, você também influencia. Como eu conheço muita gente que fala, hoje eu vou pra academia, porque, tipo assim, quando você tava aqui, a gente se conheceu e agora a academia faz sentido pra mim. Hoje eu leio livro por conta de você, isso, aquilo. Isso é muito incrível. Só que amizades influenciam sim. Influenciam a sua forma de pensar. Influenciam. Esses dias eu tava falando que eu falei assim, eu preciso me afastar, eu preciso sentar e ver o que é os meus valores, quais são os meus valores, princípios e pensar, Yasmin, parou aqui. Parou aqui. Olha o que é importante pra você. Pare de viver tão no automático assim e aceitando tudo de qualquer jeito e, tipo, sendo influenciada, entendeu? Porque influencia e parece que quanto mais você influencia, você abre mão. Tipo assim, você é influenciado, você vai abrindo mão daquilo que tem sentido pra você. Pronto, já entraram na sua mente. É tipo aquilo, se você andar com 7 pessoas que não estudam, você vai ser a 8ª que não estuda, porque é mais difícil de você manter um hábito com pessoas que estão fazendo tudo, tipo, ao contrário do que talvez você queira fazer, entendeu? Mas é difícil quando a gente precisa fazer isso, tendo ou não tendo pessoas que fazem isso também, que, tipo, é o meu caso, tipo, tendo ou não tendo pessoas que lêem, eu vou ter que ler, estudar, isso e aquilo, mas aí é bom que a gente aparece pra si mesma. Às vezes aquilo que todo mundo fala sobre, a gente acha que é pequeno e que não faz sentido, é o que mais vai te ajudar. Isso eu aprendi tudo isso vivendo, né? Mas basicamente as pessoas sempre falavam, tipo, a respeito de livros e eu não queria ler. As pessoas falavam a respeito de escrever num diário e eu não queria. As pessoas falavam a respeito de, tipo, talvez você beber água, você, tipo, dançar quando você tá triste, isso aqui eu nunca quis, entendeu? Então, tipo, eu não queria fazer e eu ficava... Uma das coisas que mais me bateu é isso, de escrita. Todo mundo falava e eu, tipo, não quero meia, isso e aquilo. Aí acabou que realmente aquilo que as pessoas falam e que muitas das vezes é algo que parece pequeno e que não vai mudar a nossa vida, vai. Porque nem toda mudança precisa ser grande, as mudanças precisam ser sustentáveis, entende? Precisa ser sustentável. Então, tipo, você precisa, tipo, tentar. O que é aquilo que você tá se perguntando? O que é aquilo que eu tô ouvindo e que, tipo, parece... Tipo, que eu sei que eu quero fazer, mas que parece ser desconfortável. É desconfortável e eu acho que não vai mudar nada, porque é algo que, tipo, não vai curar tudo. Talvez não cure tudo, mas talvez te ajude a encontrar a cura, sabe? Deus... próxima. Aqui. Deus não está com pressa, você tá. E se a pressa falar mais alto, você quebra a cara. Eita! A partir do momento que o que era para ser inegociável se torna negociável, seus valores abaixam e aí você quer de qualquer jeito, mas quem vive de oração não se desespera. Se você sustentar o que pediu, Deus vai te dar. A respeito que, tipo, quando a gente tá naquele pensamento daquilo que, tipo, que tem valores pra você, por isso que é bom ter valores, gente. Aquilo que tem valores pra você, tipo, você não se deixa se levar por qualquer coisa, entendeu? Mas a pressa, ela é inimiga de tudo, entende? A pressa é inimiga de tudo, você não precisa ter pressa pra nada, você precisa estar presente no momento presente, que é o que você tem agora. Só que aí você, tipo, você se manteve tão fiel a algo, mas aí às vezes por pressa você vai e você, tipo, pronto, não, vou fazer desse jeito, e depois você se sente mal. Porque você pensa, poxa, tipo, precisava ser assim? Por que eu escolhi ser assim? Porque, tipo, às vezes, tipo, a pressa fala mais alto, isso aqui, só que se a gente souber esperar, algo tão melhor vai chegar, tipo, as coisas vão acontecer e vão fluir de forma tão melhor, tipo, não tenha pressa. Tipo, não compara a sua vida com as pessoas, porque a vida é sua, entendeu? Cada um tem a sua própria história de vida, suas próprias superações e, tipo, que nem... Quem vive de Instagram vive de aparência, porque no Instagram tudo é só aparência, ninguém vai chegar lá pra contar como tá. E, tipo, também não é... Ai, gente, meu nariz. Também não é o dever de ninguém, entendeu? Mas, tipo, às vezes a gente se compara, tipo, com o Instagram, com a vida perfeita de fulano, só que fulano também tem dores, esquece isso, tipo, que todo mundo tá perfeito, isso e aquilo, porque, tipo, não tem sentido. E quem vive de oração não se desespera, entendeu? Se você souber ser fiel, se você bater na tecla, isso vai ser meu, eu vou fazer pra isso acontecer. O universo, tudo flui pra mim
isso vai ser seu, porque é seu, você acredita, você tá agindo, é seu, ninguém toma, gente. Tipo assim, acontece, entendeu? Você não tá pedindo demais, Deus é um Deus gigante, aquilo que você pede. Eu vi a Liz falando uma vez, né, que às vezes a gente fica com medo de pedir algo pra Deus, mas aí depois você vê Deus dando pra outra pessoa, porque a pessoa teve coragem de pedir. Deus é um Deus de coisas enormes, porque você tá com medo de, tipo, sentar pra Deus e falar assim, Deus, eu queria dessa forma, todavia seja feita a sua vontade, mas, tipo, você fala como que você queria, entende? Porque, tipo, Deus é fiel e pode realizar tudo pra você, entendeu? Tipo assim, tenha fé, entende? Tipo, tenha fé. O que pra você é desse tamanho, pra Deus é desse tamanho, tipo assim, num piscar de olhos, Deus pode fazer acontecer, entendeu? Enfim... gente, a última é que eu falava assim, pessoas frustradas vão fazer de tudo pra frustrar você. Ambiente que te incentiva é diferente. Mas enfim, eu já falei sobre isso. O vídeo ficou 55 minutos. Foi muito bom vir falar com vocês. Eu não sei como vocês falar. Yasmin, talvez você falou de forma muito dura ou muito animada. Eu não sei, mas tipo assim, eu não tô aqui falando nada que, tipo, isso aqui faz sentido pra mim. Eu espero que de alguma forma faça sentido pra você, que você possa aprender com algo que eu falei. Se quiser comentar aí alguma coisa no comentário também, se quiser que eu fale de algum assunto que você queira saber, pode ser tipo... não sei, gente, livro, viagem, academia, o que for, o que fizer sentido pra você, algum tópico que você quer que eu fale e que se eu tiver entendimento sobre, eu vou vir aqui pra falar. Eu fui falando aqui, o vídeo foi fluindo, não pausei nenhuma vez, não sei se eu vou editar, etc. Mas, tipo, se você ficou até aqui, muito obrigada de verdade. Eu espero muito que alguma coisa tenha feito sentido pra você, que possa te ajudar. E se você assistiu até aqui, muito obrigada. Se inscreva no canal, deixa um like, né? E é isso. Tchau, gente. Até uma próxima.